Saudações, turma! Vamos começar agora com o conteúdo de ordenação externa. Mas o que vem a ser a ordenação externa? Bem, todos os algoritmos de ordenação que nós vimos até o momento são de ordenação interna, que são aqueles algoritmos utilizados quando nós desejamos ordenar um arquivo que cabe na nossa memória principal. Quando a gente fala de memória principal, eu estou me referindo ali à memória RAM, do nosso computador. Então, por exemplo, se nós temos um computador com 4 GB de memória, e aí vamos considerar aí que o sistema operacional e outros arquivos estão ocupando 2,5 GB dessa memória. Então, sobra ali, resta 1,5 GB livre, disponível para tratar, manipular arquivos na memória principal. Então, se nós quiséssemos, por exemplo, ordenar um arquivo de 1 GB, então ele caberia ali, seria possível levar todo aquele arquivo para a memória principal e ordenar ele lá dentro. Então, esses algoritmos que nós vimos até agora, eles permitem a gente fazer isso. Bem, mas e vamos supor que o arquivo tenha 2 GB de memória, o arquivo físico ali, ele tem um tamanho muito grande, de 2 GB. Então não caberia, quando a gente fosse tentar transferir aquele arquivo para a memória principal não ia comportar ele. Então, para esses casos específicos, nós utilizamos também algoritmos específicos. Nesse caso, uma estratégia muito comum é que os algoritmos façam uma quebra daquele arquivo grande em arquivos menores. E aí, com isso, há necessidade de diminuir ou reduzir o máximo possível o número de acessos à unidade externa. Então, a ideia é construir o algoritmo, traçando uma estratégia para que o algoritmo faça acessos à unidade externa o mínimo de vezes possível. Porque a gente sabe que o grande gargalo dos computadores é o acesso à unidade externa. E aí, quanto menos acesso o algoritmo fizer à unidade externa, melhor será o seu desempenho. Entendido? Bem, com isso, há alguns fatores que determinam as diferenças das técnicas de ordenação externa em relação à ordenação interna. Um deles, o maior custo de acesso à memória para a transferência dos dados entre a memória interna e a externa, e aí isso é um determinante na hora que vai construir o algoritmo. Outro fator, restrição de acesso aos dados, como, por exemplo, o acesso apenas sequencial ou custo do acesso. Um outro fator seria os métodos serem dependentes do estado atual da tecnologia. Ou seja, por exemplo, nós sabemos que o maior limitante do desempenho dos computadores atuais é o acesso à memória externa. Contudo, novas tecnologias já estão trazendo aí, criando discos de armazenamento físico com melhor desempenho do que os que tínhamos até pouco tempo. Bem, o método mais importante de ordenação externa é o de ordenação por intercalação, que é o quê? Intercalar é combinar 2 ou mais blocos ordenados em um único bloco ordenado. A exemplo do merge sort que a gente viu em aulas anteriores. A intercalação ela é então utilizada como uma operação auxiliar da ordenação. O foco dos algoritmos de ordenação externa é reduzir o número de acessos ao arquivo. Dessa forma, uma boa medida de complexidade de um algoritmo de ordenação por intercalação é o número de vezes que um item é lido ou escrito na memória interna. Então, se ele lê um item e escreve um item um maior número de vezes, ele vai ter um desempenho pior. Se ele lê um menor número de vezes, ele vai ter um desempenho melhor. Os bons métodos de ordenação externa geralmente envolvem menos de 10 passadas sobre o arquivo, ou seja, eu tenho que fazer acessos ao arquivo menos de 10 vezes
no geral, né, para ter um bom desempenho. Bem, então, de forma que uma estratégia geral, né, adotada pelos métodos de ordenação externa envolve basicamente 3 passos. Primeiro passo, quebrar o arquivo em blocos do tamanho da memória interna disponível. Então, se nós temos um arquivo para ser ordenado de 2 GB, então o primeiro passo seria, por exemplo, quebrar aquele arquivo de 2 GB em 3 arquivos menores, né, para ser possível carregar ele totalmente na memória interna. O segundo passo, uma vez que eu carreguei esse arquivo totalmente na memória interna, o arquivo menor, né, seria ordenar esse bloco na memória interna. Então, carreguei, aí eu ordeno. Terceiro passo, uma vez que eu já ordenei os 3 blocos, né, ou os 3 arquivos na memória interna, faço a intercalação entre eles. Entendido? O objetivo dessa aula foi abordar esses conceitos iniciais sobre a ordenação externa. Entendido? Na próxima aula, nós vamos abordar o algoritmo de ordenação externa, merge sort externo. Uma boa semana de estudos e até a próxima.